A igreja pode se assentar. Que honra, irmãos, que nós podemos estudar nessa manhã a palavra do Senhor. E eu peço a você que abra comigo no texto de Malaquias, capítulo 2. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Logo antes do livro de Mateus. Malaquias capítulo 2, nessa manhã nós vamos estudar os versículos 1 a 9, esse texto de Malaquias, meus irmãos, é um texto, como nós temos visto desde o primeiro capítulo, é um texto tão importante na realidade do nosso relacionamento com Deus, e é muito importante que a gente ouça cada palavra com atenção para a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu peço que você nesse momento faça exatamente isso. À medida que eu for lendo, vá mastigando em câmera lenta, vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que aplique ao seu coração a profundidade daquilo que estamos lendo aqui, tá bom? Ouça, versículo 1, Malaquias capítulo 2, diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Até aqui a palavra do Senhor. Baixe a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a nossa condição diante de Deus, e não há absolutamente nada a nosso respeito que esteja oculto dos olhos do Senhor. Por isso, Senhor, que é bom nos relacionarmos contigo, porque podemos verdadeiramente ser autênticos na tua presença, confessando nossos pecados e buscando da parte do Senhor a cura, a salvação, porque no Senhor residem todas as bênçãos capazes de transformar este grande povo que pertence a Ti num povo santo. Fala a nós nessa manhã, Senhor, e concede a mim graça como profeta do Senhor perante a Tua igreja, de falar apenas e tão somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Purifica meus lábios, purifica minha mente, meu coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, será que nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas? Esse é o grande mandamento da palavra de Deus, essa é a coisa mais importante que nós devemos mirar nas nossas vidas. Mas isso vai ficar claro se é realmente uma prioridade para mim e para você, pela qualidade do nosso culto, da nossa adoração
e do nosso serviço ao Senhor. Eu confesso, meus irmãos, que eu queria pregar o livro de Malaquias, por um lado, mas por outro lado eu não sei onde eu estava com a minha cabeça quando eu decidi pregar esse livro, sendo bem honesto com os irmãos, porque esse livro tem confrontado o meu coração num nível muito profundo. Essa semana a gente teve o nosso café de pastores, eu, reverendo Luciano e reverendo Lucas, a gente se encontra aqui quarta-feira pela manhã, e a gente conversa um pouco sobre os nossos sermões, e sobre aquilo que a gente está pregando, sobre como Deus está instruindo os nossos corações. E quando a gente começou a entrar no livro de Malaquias, o livro de Malaquias fala muito contra pastores, contra sacerdotes, contra profetas, e nós temos sido muito confrontados por causa desse choque de realidade, essa terapia de choque de realidade que Deus faz com o povo dele, com os profetas dele, levando esse povo a entender como essa adoração que eles estavam prestando a Deus não era aceitável para Deus. Se os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir e dar atenção ao sermão que o reverendo Luciano pregou na semana passada, eu creio que foi um sermão muito confrontador para todos. Ali fica muito claro que os sacerdotes eram culpados perante Deus. A profecia de Malaquias, ela é especificamente, mais particularmente voltada contra os sacerdotes, porque eles desonravam a Deus pela maneira como ofereciam suas ofertas ao Senhor. Estes que tinham a responsabilidade de guardar o santuário de Deus contra toda a corrupção, de inspecionar os sacrifícios e de prevenir que as ofertas fossem ruins, eles mesmos eram quem ofereciam os animais cegos, os animais coxos, os animais doentes. Em vez de oferecer aquilo que eles tinham de melhor, eles escolhiam aquilo que era de terceira, quarta categoria e ofereciam ao Senhor. E Deus fica contrastando, para tentar mostrar para eles o que eles estão fazendo. Ele contrasta: veja, tente fazer o que vocês estão fazendo, oferecendo a mesma qualidade de oferta ao governador de vocês. Vocês nesse momento são vassalos do governador persa. Tente chegar na presença do governador persa e oferecer para ele aquilo que é reprovável e desprezível. Veja o que ele vai fazer com vocês. Mas é curioso, com o governador persa, vocês sabem que vocês precisam oferecer aquilo que ele exige. Mas quanto a mim, que sou Deus não somente sobre os persas, mas sobre todas as nações, sobre todos os povos, especialmente sobre vocês que me conhecem pessoalmente, vocês são capazes de ultrajar a minha glória. E é isso que Malaquias está retomando no início da profecia, no início do capítulo 2. Veja aí, deixa o texto aberto. No início do capítulo 2, ele está falando exatamente isso. Olha o que ele diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Veja, que as palavras do Senhor não têm força de opinião, ou não tem força de uma ideia interessante, tem força de mandamento. É contra vós outros. Versículo 2: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Esses sacerdotes, esse povo, estavam em aliança com o Senhor. E dentro dessa aliança, eles deveriam entender que essa aliança é um contrato de propostas e expectativas. A partir do momento que Deus separou esse povo da vida de perdição que eles estavam vivendo, Ele estava dizendo: vocês são o meu povo. Moisés já havia dito ao povo lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que esse povo deveria dar honra a Deus apenas. Eles não poderiam ser mais egípcios do passado, que davam honras a muitos deuses. Eles precisam dar honra ao Deus verdadeiro. Eles foram separados para isso. Isso é bom, agradável a Deus, ter relacionamento com Deus verdadeiro. Mas é justamente nisso que eles estão pecando, em contraste com o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 11, volta aí, olha no versículo 11, ele diz: desde o nascente até
do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, em algum nível, existem nações nesse momento que já influenciadas pelo Deus de Israel, já tendo ouvido da minha fama, da minha reputação, essas nações têm adorado a Deus. Você poderia pensar, por exemplo, nos efeitos da pregação de Jonas entre os ninivitas, que se voltaram para Deus. Lembra? Aquele povo cruel, violento, maldoso, foi capaz de se arrepender dos seus pecados, e o rei dos ninivitas declarou uma conversão em massa. Todos nós jejuemos com cinzas e sacos, inclusive os nossos animais, porque nós temos pecado contra o Deus de Israel. Então Malaquias está falando, se mesmo entre os assírios, se mesmo entre os babilônios, porque muitos deles haviam se convertido, se mesmo entre os persas, o meu nome é invocado, como que vocês não invocam o meu nome? Como que vocês são capazes de fazer isso comigo? E Deus vai mostrar, meus irmãos, que toda aliança verdadeira, ela tem consequências. A obediência é recompensada como obediência, mas a desobediência também será sancionada. A teologia da aliança, ela pressupõe essa forma de relacionamento. Toda vez que a gente fala sobre teologia da aliança, a gente se lembra que desde os dias de Adão e Eva, Deus havia estabelecido um pacto com eles, um pacto de obras, no qual eles foram criados para fazer com que as obras deles glorificassem a Deus. E dentro dessas obras existem expectativas, leis que Deus estabelece. Ele fala, veja, eu coloquei uma árvore nesse jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Vocês não devem comer, vocês devem obedecer o que eu estou dizendo para vocês, porque vocês, se comerem dessa árvore, certamente morrerão. Quando vocês desobedecerem, vocês vão colher as consequências dessa desobediência. E eu não quero isso para vocês, é o que o Senhor dizia, eu não quero isso para vocês. Mas é exatamente isso que está acontecendo, não é, meus irmãos? Quando você lê um texto como esse, tão difícil, eu não sei se os irmãos perceberam, é por isso que eu não pedi para as crianças fazerem desenho nessa manhã, porque eu confesso que eu não sei o que pedir para elas desenharem. Veja o versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Meus irmãos, veja, os sacerdotes, eles estavam estabelecidos no santuário, no tabernáculo e depois no templo, para serem os instrutores da lei de Deus, para guardarem a aliança do Senhor, para realizarem os sacrifícios em alinhamento com o que Deus prescreve. Parte desse alinhamento é que quando eles deveriam sacrificar os animais que Deus prescreveu, eles deveriam remover do estômago desses animais o excremento. E esse excremento era para ser queimado fora do santuário. Era o que a lei de Deus dizia, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. E agora você percebe, meus irmãos, que Deus fala, eu vou pegar esse excremento, que vocês deveriam queimar fora, e eu vou esfregar no rosto de vocês. Não só no rosto de vocês, mas também no rosto dos filhos de vocês, da descendência de vocês, para ver se vocês entendem o que está acontecendo aqui. Vocês entendem, meus irmãos, que quando a gente lê textos como esses, como é que você suaviza isso? Dá para eufemizar isso? Dá para a gente tentar falar, veja bem, pastor, não é bem isso. Não, meus irmãos, é exatamente isso. O próprio povo de Deus que deveria colher bênçãos e frutos dessas bênçãos, Deus é capaz de falar, eu estou pegando a bênção de vocês, versículo 2, e eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Na verdade, eu já estou amaldiçoando. As próprias bênçãos estão sendo convertidas em maldição. Aquelas coisas que deveriam ser motivo de alegria, de contentamento no coração de vocês, é motivo de tristeza para mim e vai ser para vocês também. Que terrível coisa é, meus irmãos. Matthew Henry disse, quando aqueles que deveriam guardar a aliança do Senhor acabam sendo o motivo de desonra do nome dele. E obviamente, meus irmãos, isso se aplica primeiro aos
sacerdotes. Se a gente fosse falar da versão moderna disso, a gente está falando daqueles que são colocados na posição pastoral na igreja. É um texto contra mim, é um texto contra os pastores, é um texto contra o conselho, é um texto contra os líderes, é um texto contra as lideranças evangélicas, é um texto contra todos aqueles que se colocam na posição de pastor, achando que eles podem fazer qualquer coisa, que eles podem ser de qualquer maneira. E pior, é contra aqueles que acham que externamente eles podem fazer sacrifícios sacerdotais a Deus, mas internamente podem enganar as pessoas, não tendo seus próprios corações convertidos a Deus, porque esse é o ponto do versículo 2. O problema dos sacerdotes é porque no âmbito do coração, eles não estavam adorando a Deus. E é aí que pega, queridos presbíteros, pastores, é aí que pega com a gente. Se nós ousarmos conduzir o povo de Deus em adoração, mas no nosso coração, lá no íntimo, amados irmãos que eu amo tanto, se lá no íntimo do nosso coração, nós não estivermos com os nossos corações convertidos em adoração a Deus, esse culto não vai ser agradável a Deus, da nossa parte, não vai ser. Então nós precisamos converter o nosso coração a Deus, nós precisamos consagrar nossa vida ao Senhor, nós precisamos ser consagrados. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus estabelece qual era o padrão que esse povo deveria ter. O padrão era o padrão dos sacerdotes levíticos. A partir do versículo 4 até o versículo 6, ele vai deixar claro, muito claro, que havia um padrão que ele havia estabelecido. Havia uma tribo, a tribo de Levi, que Deus havia separado das outras tribos. Não, estava lá no meio ainda, mas eles eram separados porque dessa linhagem de Levi, todos os seus homens seriam consagrados ao Senhor, em serviço ao Senhor. É tão comum a gente ver os evangélicos usando a palavra hoje, eu sou levita, eu sou não sei o quê, em alusão quase que exclusivamente à ideia de ser músico na igreja, né? Mas esse é um erro tão tolo. Não tem levita hoje em dia, meus irmãos. Levita era uma tribo, homens de uma tribo específica, que Deus havia dito dentro daquela vida cerimonial de Israel: vocês não têm o direito de viver para vocês, vocês vão viver para mim. Vocês vão consagrar o seu tempo, seus recursos, vocês vão aprender a minha lei. E é literalmente o que ele descreve no versículo 4, veja: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei eu para que me temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. De fato, quando Deus começou essa obra lá com os levitas, lá atrás, eles entenderam isso, eles entenderam que Deus havia confiado a eles a responsabilidade de ministrar a vida e a paz. O versículo 6 ele vai falar que essa instrução do Senhor é o que traria sobre Israel o shalom de Deus, a paz do Senhor. Eles estariam em paz com Deus, Criador e criatura, criatura e Criador, se eles tivessem seus ouvidos atentos para as promessas de vida do Senhor, se eles se apegassem a Deus. E eles cumpriram isso com fidelidade. A primeira geração foi boa nisso. Versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Eles foram fiéis, e a consequência desse relacionamento desses levitas com Deus foi que o povo foi abençoado. Da iniquidade muitos foram libertos pela instrução deles. Em outras palavras, quando os pastores, quando os sacerdotes realmente andam com Deus, realmente conhecem o Senhor, realmente amam a Deus mais do que os seus interesses pessoais, a consequência disso é que o povo é abençoado. Meus irmãos, não se engane, é fácil fazer uma análise do nosso mundo evangélico hoje. Muita igreja desanda porque pastor desanda. Muita igreja é abençoado quando os pastores são abençoados. É fato isso. Por quê? Porque a instrução vem desse púlpito aqui, irmãos. Está lá em Neemias capítulo 8. Essa palavra tem que ser aberta, exposta, tem que ser aplicada, tem que ser conhecida pela igreja.
Não há outra verdade a qual nós devemos nos apegar, senão somente essa. Com vontade, com verdade. E quando os pastores evangélicos entendem isso, e eu quero crer que, sobre todas as coisas, o retorno do calvinismo e da teologia reformada para a conversa evangélica é sobretudo um retorno para o sola escritura e o tota escritura. Somente as escrituras devem ser abraçadas e adotadas, e toda a escritura, tota escritura, deve ser anunciada. Quando os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e os homens sabem que da boca do seu pastor eles podem procurar instrução, então a bênção do Senhor acompanha a igreja. Mas a verdade é que esses sacerdotes haviam se desviado do caminho do Senhor, versículo 8, e a instrução deles, na verdade, não era instrução de vida, era instrução de tropeço. Eles falavam segundo as preferências dos seus corações, e parece que o versículo 9, veja o versículo 9, ele diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardardes os meus caminhos, e veja aí, e vos mostrardes parciais no aplicardes a lei. Ou seja, eles estavam enviesando. Talvez, os comentaristas dizem que talvez o desejo deles era de agradar certos nichos sociais em Israel, talvez os ricos. Eles não confrontavam talvez a avareza do coração dos ricos. Antes, os louvavam e os comendavam, talvez interessados em manter o dízimo deles vivo no templo. Que vergonha, né, meus irmãos? E meus irmãos, não se enganem, não é vergonha para o outro, tá? É vergonha para nós, quando nós não agimos corretamente. A vergonha é nossa. É tão fácil, né? Eu tive que pedir ao Senhor para me livrar da tentação de ler esse texto para outros, e não ler esse texto para mim, ler esse texto para nós. É tão fácil transferir responsabilidade, porque ouça, igreja, se a primeira camada do sacerdócio era de fato essa classe sacerdotal, a verdade é que hoje na nova aliança, o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10, vai deixar claro que os sacerdotes somos nós, a igreja, somos os sacerdotes. Esse texto se aplica a nós não indiretamente, mas diretamente, porque Deus não tem classes de pessoas, como se o pastor fosse uma classe espiritual diferente da classe da igreja, como a igreja católica faz hoje em dia. A igreja católica faz isso. Existe a igreja docente, os sacerdotes, o alto clero, e existe a igreja discente, que são os leigos. Isso tem nos dogmas da igreja católica. Nós cremos que a Bíblia não diz isso. Nós somos um povo sacerdotal, uma nação santa, de um povo que foi separado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E é por isso que o sermão da semana passada e o sermão de hoje se aplicam a nós e não somente aos pastores. Nós, nesse sentido espiritual, deveríamos ser como a tribo levítica. Nós. E o problema é o nosso coração, meus irmãos. O problema é que eu e vocês mereceríamos ter excremento esfregado nos nossos olhos. Essa é a verdade. E obviamente, meus irmãos, quando a gente lê tudo isso, fica muito claro, e eu cheguei a essa conclusão ontem à noite, fica muito clara a insuficiência desse primeiro mandato sacerdotal para nos salvar. A insuficiência não é somente porque os sacerdotes eram corrompidos, é porque o nosso coração não dá conta do recado. Eu continuo crendo piamente, meus irmãos, que eu e vocês nunca entenderemos de fato o que são as boas novas, até que a qualidade dessas más novas sejam compreendidas por nós. Até que eu e vocês possamos levar Deus a sério, a gente nunca vai entender o Evangelho, é um fato. Deus está descrevendo a nossa condição espiritual.
nós não somos capazes de nos salvar, nós não somos capazes de oferecer nada que seja agradável a Deus. E é aí, meus irmãos, aonde começa a esperança. Você pode abrir comigo em Hebreus capítulo 7, por favor? O livro de Hebreus, meus irmãos, ele faz uma discussão sobre se o sacerdócio levítico tem ou não tem condições de alcançar a salvação do povo. É uma discussão grande no livro de Hebreus. E o texto que nós lemos hoje na liturgia, no versículo 11, ele diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse segundo a ordem de Arão? Meus irmãos, se o sacerdócio levítico tivesse sido suficiente para alcançar a mudança, a salvação, o conserto do povo, a Bíblia deveria ter terminado no Antigo Testamento. Isso é o que ele está falando. Quando chegou ali em Malaquias capítulo 4, versículo 6, aquele teria sido o último versículo da Bíblia. Por quê? Porque tudo o que foi dito até Malaquias 4, 6 teria sido suficiente para nos salvar. Você entendeu a ideia? Mas o que a Bíblia está falando é que não foi assim. O sacerdócio levítico não foi suficiente, e nem foi nunca a aspiração de Deus de que o sacerdócio levítico fosse suficiente para nos salvar. Era necessário, segundo a Bíblia, que houvesse um tipo diferente de sacerdote, realmente um sacerdote muito diferente, parecido com o que Melquisedeque foi. Melquisedeque foi um sacerdote muito diferente. Sabe por quê? Porque o texto de Hebreus vai dizer, meus irmãos, que esse Melquisedeque é um cara que a gente não sabe de onde veio nem para onde ele ia. Ele é um personagem misterioso na Bíblia. Ele aparece de repente como rei de Salém, Salém que significa no hebraico justiça. Esse rei de uma terra de justiça surge de repente, e a Bíblia, sem dar muita explicação para a gente, diz que Abraão foi lá e ofereceu dízimos a ele, prestou contas a ele, a esse Melquisedeque. E essa história fica meio solta lá no Gênesis, ela está lá, e se a gente lesse só essa história no Gênesis, a gente não entenderia muito, mas graças a Deus, Deus mandou o comentário de Hebreus, para falar que esse homem que é dito para nós que não teve nem início de dias, nem fim de dias, esse personagem misterioso, é a mostra que Deus dá, da necessidade de um salvador misterioso. Alguém que não tem início de dias, nem fim de dias. Legal isso, né? Então, de repente, havia a necessidade de um sacerdote segundo a ordem desse Melquisedeque, desse rei de justiça, que não fosse segundo a ordem de Arão. Deus de fato ia mudar as coisas, meus irmãos, não ia ser pela tribo de Levi. Olha o versículo 12: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Não tem na Bíblia tribo de Melquisedeque. Pois, versículo 14, é evidente que nosso Senhor Jesus, tá? Ele está falando de Jesus, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Meus irmãos, depois da noite de trevas, vem sempre a alegria, né? Por que a gente pode confiar no sacerdócio de Jesus? Por quê?
Deus é tão inteligente, meus irmãos, que Ele não deixa a gente ficar tentando especular a força da nossa religião e a força da nossa fé. O livro de Hebreus faz aquilo que somente Deus pode fazer. Ele fala que esse sacerdote de Melquisedeque, ele tem nele poder de vida indissolúvel. O contraste é tão grande, enquanto a vida que aqueles antigos sacerdotes ofereciam era uma vida que terminava em morte, porque eles mesmos estavam presos à sua própria morte, à sua própria escravidão. Existe um sacerdote que tem nele poder de vida indissolúvel. Alguém, e apenas a respeito de quem se declara o que o versículo 17 diz, veja, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O versículo 18 e 19 vai falando que há uma revogação da ordem anterior. Essa ordem anterior, essa dispensação anterior de um sacerdócio terreno e cerimonial era temporária. Por quê? Porque há um sacerdote perpétuo. Um sacerdote perpétuo que cobre a fraqueza e a inutilidade daqueles antigos sacerdotes. E ele traz para nós uma esperança superior. É o que ele diz no final do versículo 19. De onde vem, meu irmão, minha irmã, para você, a sua esperança superior? De onde vem? Eu falei para os irmãos alguns dias atrás que eu gosto de ouvir os podcasts para saber o que o mundo pensa sobre a situação das coisas, o status quo. De onde vem a sua esperança superior? Tem algumas pessoas, meus irmãos, tem algumas pessoas que acham que a esperança superior vem de que o governo Lula vai dar conta da economia. Fica tranquila, que você não está vendo, eles vão dar conta da economia. Então a esperança superior é de que o governo do PT ainda vai conseguir resolver as coisas. Algumas pessoas acham que a esperança superior vem de que o Bolsonaro vai conseguir ser elegível novamente. Então vai dar tudo certo. Fica tranquilo, pastor. O PL está trabalhando, então o Bolsonaro vai voltar. Algumas pessoas acham que a esperança superior é porque os documentos foram entregues na Suprema Corte dos Estados Unidos e agora eles sabem o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então eles sabem. Fica tranquilo, pastor. Não se preocupe, a hora do Alexandre de Moraes vai chegar. Algumas pessoas acham, porque o Trump sentou com o Putin para conversar e deixou o Zelensky de fora da conversa, ele é o pacificador. O Trump prometeu e vai cumprir. Ele é o pacificador, ele é o rei de Salém. Então o Trump vai trazer paz no mundo. Fica tranquilo, pastor, vai dar tudo certo. Algumas pessoas acham que o governo, por ter tido vergonha na cara e não avançou com o projeto do Pix e salvou o nosso Pix e a gente não vai ser monitorado pelas transações acima de 5 mil reais, que a sua esperança vai vir disso. Se você pensa até agora que a sua esperança vem de alguma ação humana, você está pensando de uma forma ridícula. E a sua esperança vai terminar na sua própria morte do seu coração e da sua fé. Enquanto você tentar depositar sua esperança nesses sacerdotes humanos. Igreja de Jesus Cristo, a esperança do povo de Deus vem de uma esperança superior. Superior. Eu queria ter poder para abrir a sua cabeça e socar a Bíblia em você agora, mas não consigo, então vamos só ler mesmo. Versículo 20, olha aí. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse Jesus, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Leva tempo para a gente entender isso, meus irmãos. O número daqueles sacerdotes era contado, mas eles eram vários. Sabe por que os sacerdotes da antiga aliança tinham que ser muitos? Tiveram muitos na linhagem de Levi. Sabe por quê? Porque eles morriam. Eles morriam. Quando o sacerdote morria, você tinha que substituir, não é? Morreu. O que vocês vão fazer aqui na redenção quando o pastor Mateus morrer?
No dia que o pastor Mateus precisar, tem que substituir, né? Tem que botar outro pastor. E quando o outro pastor morrer, tem que botar outro pastor. Não é assim que funciona? Entre os homens é assim, os nossos dias são contados. Você entende que eles eram limitados pela fraqueza da sua própria carne, porque o seu limite de dias era resultado do seu próprio pecado. Os sacerdotes da antiga aliança eram pecadores insuficientes para cumprir todo o mandato de Deus. Então ele diz isso no versículo 23, olha aí. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, se chegam por Ele a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Qual é a vantagem de quem não morre? É que ele pode fazer o que ele tem que fazer para sempre. Essa é a vantagem de quem não morre. Se o atributo de Jesus fosse só que ele não morre, já era muita coisa, né? Se ele fosse imortal, que ele não tem fim de dias, já era muita coisa, já era um poder que esse mundo nunca viu. Mas, meus irmãos, a verdade, eu quero que os irmãos ouçam, porque aqui eu estou caminhando para o final do meu sermão, mas esse final é muito glorioso. Jesus veio trazer para nós não só vida eterna, como cronologicamente uma vida sem fim de dias. Ele veio trazer para nós vida eterna, que é vida plena e superior. Por que Jesus pode salvar, meus irmãos? Eu quero que os irmãos vejam com muita atenção o versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, porque primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ele é o Filho perfeito para sempre, mas mais do que isso, Ele se compadece dos fracos. Mais do que isso, Ele é santo e se compadece dos que não têm santidade. Mais do que isso, Ele é imaculado e se compadece de quem tem mácula. Então por que depois de uma noite escura da alma tem um sol que brilha? Por quê? Porque, meus irmãos, no meio da noite escura da alma, o crente pode interceder ao intercessor. O crente pode abrir o seu coração e falar: o Senhor sabe do que eu sou feito. O Senhor sabe do que eu sou feito. O Senhor sabe quais são os meus pecados. O Senhor sabe aquilo que a minha mente é teimosa em continuar fazendo. O Senhor sabe. E o Senhor sabe tanto que chegou a morrer. E o Senhor sabe tanto que chegou a ressuscitar. E aí você se lembra que Ele fez isso. E Ele fez isso por você. E aí você ora a um Cristo vivo. E por meio desse Cristo vivo você chega ao Pai. E não tem nada que esse Pai não possa fazer, porque Ele é um Pai poderoso para perdoar pecados. Ele é um Pai poderoso para pegar esses pífios sacerdotes e transformar num povo santo, um povo alegre, um povo cheio de esperança. Eu nunca vou conseguir, meus irmãos, na minha humanidade, expressar a grandeza do que nós estamos estudando nessa manhã. Eu nunca vou conseguir. Várias vezes eu me sinto extremamente incapaz de ser o pastor dessa igreja. O Senhor conhece os meus pecados. Aí eu leio isso e eu tenho força para continuar. E meus irmãos, o pastor de vocês é tão pecador quanto vocês. Então todos nós dependemos da graça do Senhor. Chega um ponto, e eu termino meu sermão com isso, chega um ponto em que
algumas vezes a gente está aconselhando e a gente sente insuficiência diante de um problema que uma pessoa traz. Às vezes a luta que uma pessoa está trazendo, ela é muito grande, Ela tem muita culpa por coisas que ela fez no passado, ela tem muita vergonha. E ela tem muita vergonha, às vezes, de coisas que ela está fazendo nesse momento. Às vezes eu faço atendimentos, meus irmãos, que a pessoa não tem nem coragem de erguer os olhos para me encarar de frente. Porque ela está com tanta vergonha que ela só vai falando sem dizer. Só que eu entendo ela. Tem coisas que me envergonham. Certas áreas da vida que eu queria que a essa altura já estivessem mais aperfeiçoadas do que elas de fato estão. Então, quando eu olho para a nossa condição, para a minha condição e para a condição da pessoa com quem eu estou conversando, eu vejo fraqueza, eu vejo limitação. E se nós não tivermos cuidado, a nossa tendência vai ficar sendo a gente ficar se lamentando pelo que a gente não é, em vez de se gloriar naquilo que Cristo é. Superior aliança, imaculado, santo, maravilhoso. De onde tem poder, igreja? Poder para a mudança do Cristo vivo. Glórias ao Senhor nessa manhã. Aleluia ao Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós cremos em Jesus. Nós cremos no Senhor. O nosso Rei vive, igreja. Vive o nosso Rei. Ah, meus irmãos, como é bom saber que o Rei nos ama. E Ele voltará para a gente, como é bom saber disso. Toda lágrima vai ser enxugada. Tudo vai ser transformado. E não é só lá no futuro, não, meus irmãos, é agora. Eu estava quase ligando para o presbítero Alex, presbítero Charles, ontem à noite, falando, meus irmãos, eu não sei se eu dou conta de pregar esse texto é muito duro, é muito pesado, é o texto mais pesado que eu já preguei, mas aí eu dormi no sofá, em lágrimas, e acordei hoje de manhã, pelo poder do Espírito Santo, e Ele me fez acordar. Ele não me matou na madrugada, Ele me fez acordar. E quando eu olhei pela janela da varanda, o sol estava brilhando, e tinha novo dia, e tinha mais misericórdia. Eu falei, então bora, então vamos afirmar Jesus, vamos afirmar a vitória do Cordeiro, vamos viver pela fé, vamos olhar mais para Ele, menos para nós, para a glória do Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é fiel, e o Senhor não falha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a pregar esse sermão. Obrigado porque nós somos fracos, mas a palavra do Teu juramento é forte. E o Filho é perfeito para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.